2025, segunda-feira. Vamos tratar hoje de um assunto muito... Existe o espírito de enfermidade e podemos expulsá-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar primeiro? Pai, pedimos graça, pedimos sabedoria, Senhor, direção do Espírito Santo para fazer uma live simples, objetiva, que ajude a esclarecer as pessoas a respeito da Tua palavra. Vamos lá? Vou usar o texto de Telly Osborne, missionário que trata de cura divina. Foi muito usado por Deus. Então ele diz sobre a origem das doenças. Toda doença tem uma vida, diz Telly Osborne, um germe que a provoca. Essa vida maligna não veio de Deus, porque mata e destrói a vida humana. Ela é de Satanás. Esta vida maligna, ou espírito de enfermidade, que dá vida à doença, ao germe em desenvolvimento. Mas quando o espírito de enfermidade é expelido, a doença desaparece. Ele continua dizendo: muitas doenças e enfermidades humanas surgem a partir de um pequeno germe, isto é, de uma vida maligna ou vida satânica, enviada para viver e possuir um corpo humano e destruí-lo. Enquanto essa vida ou espírito de enfermidade existir no corpo da pessoa, a doença ou o tumor vive e continua sua obra destrutiva. Olha, vou até repetir isso. Enquanto o espírito de enfermidade existir no corpo, a doença vive e continua sua obra destrutiva. Mas quando o espírito de enfermidade é expulso do corpo, em nome de Jesus, essa doença desaparece. Entendeu? É o processo de cura. Essa doença ou tumor, desaparece. A doença é expulsa, entendeu? É repreendida e expulsa. E logo depois desaparecerão os efeitos da doença. Quando alguém é curado por milagre, evidentemente a obra é feita instantaneamente pelo poder de Deus. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Então, em nome de Jesus Cristo, nós cristãos temos o direito e a autoridade de expelir o espírito da enfermidade, do câncer, que é satânico. Nós temos autoridade sobre o diabo em nome de Jesus. Vamos ler aqui Mateus 8,16. Diz assim: e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desta acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos.
Aí nós estamos vendo que a enfermidade que Jesus curou era causada por demônios. Então, aqui está dizendo, chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. A enfermidade causada por demônios, Jesus expulsou, curou, para que se cumprisse, diz o versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele levou as nossas doenças. Glória diz, em Atos 10, versículo 38, está escrito o seguinte, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Curou a todos, andou fazendo bem, curando a todos oprimidos do diabo. Temos o caso da mulher encurvada, né? Em Lucas 13. Entendeu? Uma mulher que andava encurvada e não podia endireitar-se. A Bíblia diz, em Lucas 13, 11, que era um espírito de enfermidade. Entendeu? Mas Jesus disse, né? O próprio Jesus disse, Lucas 13, versículo 16, ele disse, Satanás a tinha presa. Entendeu? Então Jesus curou. Em Mateus 12, versículo 22, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. Depois que Jesus expeliu os demônios, os cegos viam e os mudos falavam. Então foi um demônio, entendeu? Que causaram a cegueira naquele homem. Aí tá claro, né? Tem um caso também em Mateus 9, 32. Trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado. Expulsou o demônio e falou mudo. Entendeu? A mudez do homem era causada por um demônio mudo. O menino surdo e mudo, também em Marcos 9, 25, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, este espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entra mais nele. O homem imundo, tem um caso também interessante, Marcos, capítulo 1, versículo 23, e também está em Lucas 4, 35. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, entendeu? Mas Jesus repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Então era um homem incontrolável, cuja condição era motivada por um espírito maligno. Então a causa, entendeu? Era um diabo, trazia rebeldia e imundície naquele homem. Olha aí, vamos ficar ligados, vamos ter discernimento, vamos usar a autoridade do Senhor Jesus, do nome que foi nos dado. Está acima de todo nome. A febre da sogra de Pedro, né? Inclinando-se para ela, repreendeu a fé e esta a deixou. Lucas 4, 39. Jesus reconheceu a obra do inimigo naquele corpo, né? Nessa mulher. Entendeu?
a causa da febre era espírito de enfermidade. Então Jesus repreendeu e este deixou o corpo da enferma. A febre também é do diabo. Quando repreendida em nome de Jesus, sai. E assim vai, né? Ele diz que uma mulher totalmente cega veio a nós para receber oração. Os médicos diziam que os nervos ópticos estavam mortos. Durante quase 15 anos, ela andara as apalpadelas, totalmente cega, guiada por um belo cão. Ele fala, Teleóbio fala, repreendi o demônio cego que a escravizava. Saiu quando lhe ordenei, em nome de Jesus, que saísse. A mulher gritou de alegria, dizendo, oh, agora vejo, estou curada. E aí ele conta muitos exemplos. A jovem louca, que ele expulsou o espírito de insanidade, em nome de Jesus. Mas falou que dentro de poucos dias ela estava normal. E aí vai. Então, há um espírito de enfermidade e ele alimenta câncer. Ele é um espírito que entendeu? O câncer ele fala assim, é uma coisa viva. Sua vida é satânica. Então, quando é expulso pela fé, no poder de Deus, a pessoa fica curada. Meu Deus! Os demônios, eles reconhecem e obedecem aos que têm autoridade sobre eles. E nós temos que ficar firmes. Jesus disse, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontram. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Mateus 12, 43. Então é possível os demônios expulsos chamarem outros demônios para reforço, entrarem na pessoa. Quando essa pessoa não consagra sua vida a Cristo. Entendeu? Jesus disse ao paralítico que ele havia curado em João 5,14, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Autoridade do Senhor Jesus e expulsar o espírito de enfermidade. Senhor Deus, orando neste momento, pedindo o Espírito Santo que nos capacite, no nome de Jesus, que nós possamos tomar posse da autoridade de Jesus, deste nome glorioso que foi nos dado, que neste nome nós temos poder de expulsar demônio, de expulsar espírito de enfermidade e ver pessoas curadas, ver remédio fazendo efeitos, vendo Deus agindo, usando até os médicos. Ah, meu Deus, tudo é Deus fazendo, aleluia. E o espírito de enfermidade expulso, repreendido, no nome de Jesus. Então ordenamos que saia, ordenamos que o espírito de enfermidade que está assolando essa vida, que a enfermidade não passa, essa ferida não fecha. Meu Deus, ele está repreendido agora. Repreendemos o espírito de enfermidade, no nome de Jesus. Ordenamos que saia dessa vida. E essa vida recebe a vitória dela, recebe a cura. Essa ferida vai cicatrizar pelo poder de Deus. No nome de Jesus, há poder, há poder. Ele nos deu o seu nome para nós usarmos com autoridade. Ele está presente, Jesus é o Senhor. Ele nos capacita para repreender o espírito maligno,
o espírito de enfermidade, repreender os demônios, repreender as obras satânicas. O Senhor Jesus nos capacita para repreender aquele germe que alimenta o câncer, a vida do câncer, que é um germe satânico, é vida satânica, o câncer tem vida satânica. Repreendemos no nome de Jesus, ordenamos que saia, ordenamos estar repreendido. Jesus te repreende, Satanás. Jesus te repreende, espírito de enfermidade. E ordenamos que saia dessa vida, saia da coluna, saia de dor de cabeça maligna, saia depressão, tristeza, angústia, saia, espírito de enfermidade. Te repreendo, no nome de Jesus. Que essa pessoa tome posse e fale: Jesus me dá vitória, Jesus me liberta, Jesus me cura. Aleluia. Jesus tem poder. Todo poder pertence a Ele. Aleluia. Ele venceu. Ele derrotou Satanás na cruz do Calvário. Ele é o Senhor. É Jesus. Jesus te dá vitória. Jesus te cura. Jesus te dá saúde. Ele repreende essa dor na coluna. Ele repreende. Jesus te dá saúde. Tome posse aí agora. É a cura. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É o Salvador. Ele veio para salvar. Ele veio para repreender as obras do diabo. Ele veio para dar saúde, para libertar e para salvar. Jesus é o Senhor. Fala aí, grita mesmo. E Ele vai operar maravilha. Ele está operando. Ele está te curando, está te libertando. Toma posse. Aleluia. Crê somente. Confia. E você vai ver a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Estou aqui em Januária, norte de Minas. Maravilha. Aleluia. Lugar, como é que fala? É a joia do sertão mineiro. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vidas aqui recebendo a palavra de Deus, né? Aleluia. Deus te abençoe, tá? Até boa semana, né? Até sexta-feira. Amém.